Olá, pessoal. Vocês não têm a sensação que todo dia, quando a gente acorda de manhã, entra na internet ou a gente lê o jornal, sempre tem uma notícia nova de alguma epidemia nova que está aparecendo, né? Uma hora é chikungunya, é dengue, é zika, cada hora tem uma desgraça nova, né? O que será que está acontecendo? Será que esse mundo está ficando louco? Será que os vírus estão ficando loucos? Será que isso já existia anteriormente e a gente não sabia, não era bem documentado? Ou será que isso sempre existiu e a gente está vivendo só uma nova fase? Eu vou tentar falar para vocês, eu preciso aqui do meu aparelhinho para mudar o meu slide aqui. Será que isso já estava acontecendo ou é um fenômeno novo, né? Na verdade, esses fenômenos são muito antigos, né? Obrigado. E a gente só está documentando eles com mais frequência agora. E aqui estão algumas das razões que eu vou tentar passar para vocês para a gente ver o que acontece. As viagens internacionais são cada vez mais frequentes e cada vez mais rápidas, né? Nós estamos provocando uma série de alterações no meio ambiente. Nós estamos mudando muito os nossos processos de produção de alimentos, nossas culturas, as nossas criações de animais, e a população está aumentando. Nós já somos mais de 7 bilhões de pessoas. É lógico que isso acaba acarretando modificações na sociedade, né? Então, só para dar alguns exemplos para vocês. Em 1519, um português chamado Fernão de Magalhães, ele saiu da Espanha com 234 homens em 5 navios. Ele mesmo morreu ao longo da viagem, mas o imediato dele, que era o Sebastião Elcano, acabou sobrevivendo e chegou na Espanha depois de 3 anos, com um navio só e cerca de 18 pessoas. Então, vocês veem, ele demorou 3 anos para dar a volta ao mundo, morreu mais de 90% das pessoas e ele chegou só com um navio, né? Hoje em dia, um jato moderno, ele é capaz de chegar em qualquer lugar do mundo em menos de 24 horas, é só reabastecer, né? E segundo dados de uma série de organizações internacionais, a gente tem mais de 100 mil voos, em média, por dia. E no intervalo de um ano, 3,5 bilhões de pessoas, quer dizer, metade da população do mundo, faz um voo de avião. Então, é lógico que qualquer doença que tenha uma transmissão de pessoa a pessoa, numa situação dessa, se dissemina com muito mais facilidade, né? Antigamente, as pessoas tinham uma hortinha lá no final da sua casa, plantava algumas coisinhas, a sua família comia, no máximo ele vendia alguma coisa para os vizinhos, né? Hoje em dia, com 7 bilhões de pessoas, nós temos que ter um sistema de cultura que é absolutamente fantástico, né? Muito organizado, muito denso, e se a gente tem uma epidemia que acontece também nas plantas, não só muita gente vai passar fome, como vai ter um prejuízo econômico fantástico para os países que dependem disso. Já está longe o tempo que o Jeca Tatu, aquele personagem do Monteiro Lobato, tinha lá uma galinha magrinha, né, um porquinho magrinho, que tinha até dó de matar para comer, né? Hoje em dia a gente tem verdadeiras granjas com milhões de aves, milhões de porcos, especialmente na Ásia, como a gente vai ver, e que fazem com que a gente tem um sistema muito organizado para poder cuidar desses animais. E pode também ter surto nesses locais e com um prejuízo muito grande, gerando fome para uma série de pessoas, né? Outro aspecto interessante, quando os nossos ancestrais, nossos avós, nossos bisavós chegaram aqui no Brasil, São Paulo era uma cidade, no máximo, de porte médio. Tinha 150 mil habitantes no final do século XIX, essa cidade cresceu muito, e hoje em dia, apenas a cidade de São Paulo, não a grande São Paulo, tem 12 milhões de habitantes. E é lógico que é muito difícil para o poder público conseguir acompanhar fornecimento de água, de esgoto, de energia elétrica para toda essa população. E a consequência disso é isso que a gente vê aqui, né? Então, são grandes favelas, são pessoas vivendo do lado daquele córregozinho que tem no fundo da sua casa, tomando essa água e usando essa água para cozinhar, para tomar banho, e é lógico que a disseminação de doenças infecciosas se faz de uma forma também fantasticamente grande, né? Ao lado disso tudo, vocês podem ver aqui nesse gráfico da esquerda a relação que tem a concentração de dióxido de carbono, CO2 e a temperatura da Terra. Eu acho que hoje em dia ninguém tem mais dúvida da concentração que começou no final do século XIX, ela vem aumentando desde então e a temperatura da Terra vai aumentando junto,
né? E nesse gráfico da direita, vocês vão ver que nos últimos 30 anos, o aumento de temperatura da Terra foi igual àquele que nós tivemos nos 130 anos que antecederam esses últimos 30. É lógico que, se você imaginar que uma série de seres, por exemplo, mosquitos, que têm uma capacidade de multiplicação e de avidez por picar a gente, que depende da temperatura, quanto maior a temperatura, mais eles picam e mais rapidamente eles vivem, isso vai aumentar muito uma série de doenças que a gente vai discutir hoje com vocês, né? Agora, por que eu escolhi falar sobre as doenças causadas por vírus, né? Não é só porque eu sou virologista, é porque, na verdade, os vírus são seres extremamente simples. Eles, basicamente, são formados de proteína e ácido nucleico. Então, eles são totalmente dependentes da célula para poder completar o seu ciclo biológico. E eles também têm uma necessidade de ser extremamente adaptados, né? Então, embora eles sejam espécies específicos, eles também têm que ter essa possibilidade de passar de uma espécie para outra para poder sobreviver. E, quando ele passa para uma espécie, por exemplo, nós, vindo de um morcego, vindo de um porco, nós não estamos com o nosso sistema imune preparado para isso. Então, em geral, essas doenças tendem a ser muito graves, né? Eu poderia contar para vocês aqui, pessoal, uma série de vírus que causaram epidemias na história da humanidade, que talvez sejam, assim, muitíssimo importantes. Eu podia falar da varíola, por exemplo, que foi a grande responsável pela conquista dos espanhóis das Américas. Eu podia falar para vocês da poliomielite. O presidente americano que pegou grande parte da Segunda Guerra Mundial, o Roosevelt, ele tinha poliomielite. Ele andava de cadeira de rodas. E isso foi um impulso muito grande para o desenvolvimento da vacina Salk, da vacina Sabin, que a gente tem até hoje. Só que essas doenças, pessoal, felizmente a gente não tem mais. Então eu pensei, será que vale a pena falar sobre essas doenças que felizmente vocês nunca mais vão ver? Então eu resolvi me concentrar em algumas doenças que são bastante atuais, que infelizmente vocês ainda vão ver. E nós vamos começar pela febre amarela, né? A febre amarela, pessoal, é uma doença de origem africana. Ela comete uma série de macacos na floresta, vários tipos de macaco, e as populações africanas, elas já foram selecionadas geneticamente ao longo de milênios para ter alguma resistência à febre amarela. Quando chegou no século XVI, século XVII, nós trouxemos forçosamente, né, esses escravos para o Brasil, para as Américas todas, e nós já trouxemos o pacote completo. Nós trouxemos os africanos, nós trouxemos alguns deles doentes, e nós trouxemos também o Aedes aegypti, que não existia nas Américas, e ele vinha na água, que o pessoal usava para beber nos navios, né? O que isso tem a ver com a independência dos Estados Unidos, a separação dos Estados Unidos com o Canadá, né? E que gera essa confusão que faz com que a gente ainda tenha 200 mil casos de febre amarela hoje em dia. Bom, o que aconteceu, pessoal, é que quando trouxeram esses escravos para as Américas, eles começaram a dar epidemia nas Américas, porque tinha uma gente branca que vivia aqui, né, e que nunca tinha tido contato com a febre amarela. Isso aconteceu, por exemplo, no Haiti, que era uma colônia da França, né, e esses franceses que lá moravam começaram a ficar assustados, porque eles morriam muito mais do que os negros escravos que eles tinham trazido. Então, eles procuraram fugir, e eles fugiram para aquela região central dos Estados Unidos, que é a Louisiana, né, que era toda uma faixa francesa. Nessa época, quem era o imperador da França era Napoleão, que estava brigando com o resto da Europa, precisava de dinheiro e não estava querendo mandar mais francês para morrer aqui nas Américas. Então, Napoleão vendeu para as 13 colônias que viriam a ser os Estados Unidos, toda aquela região central dos Estados Unidos, que vai do Golfo do México até o Canadá. O exército americano estava ocupando essa região, porque eles compraram, é nosso agora, e, ao mesmo tempo, eles estavam lutando contra os ingleses. Nós estamos no final do século XVIII, né, os Estados Unidos no seu processo de independência. E o que aconteceu é que os Estados Unidos encurralou os ingleses ali no nordeste dos Estados Unidos, na altura do famoso paralelo 49, que é exatamente onde separa os Estados Unidos do Canadá. É lógico que isso é uma explicação que não abrange todos os aspectos, mas, em grande parte, a separação dos Estados Unidos do Canadá foi por uma epidemia de febre amarela,
que fez com que o exército americano não tivesse forças para expulsar os ingleses definitivamente da América do Norte. Eles ficaram ali, se aguentaram, né, e deu origem, então, ao Canadá e aos Estados Unidos. Como é que está atualmente a febre amarela? Nós estamos vivendo agora o maior surto de febre amarela silvestre que jamais foi registrado no Brasil. Isso provavelmente tem a ver com o ciclo histórico da febre amarela. A cada 8 a 9 anos, os macacos têm febre amarela. Talvez tenha a ver com a densidade populacional dos macacos. É possível também que isso tenha a ver com desastres naturais, como o que aconteceu em Mariana, por exemplo. O fato é que essa doença teve um impacto muito grande nesse ano e sempre tem o risco dele acometer populações das cidades. Nós ainda não tivemos febre amarela urbana, mas isso pode acontecer. Infelizmente, pessoal, grande parte do Brasil devia estar totalmente protegido contra a febre amarela. Minas Gerais, por exemplo, tinha menos de 20% da população vacinada. E, lógico que as consequências vocês podem imaginar. Pegar uma população despreparada, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a vacina é muito boa, a vacina é dada pelo serviço público, a vacina é bastante eficiente, só que tem que dar vacina para as pessoas com os cuidados que a gente sabe que requer, né? Só que nós estamos falando de mosquito e febre amarela, mas existem uma série de outras doenças. Então, a gente tem por ano, pessoal, 100 milhões de casos de dengue no mundo. E dessas pessoas, 50 mil morrem. Nós temos mais de 300 mil casos de chikungunya. Nós temos Zika e as crianças nascendo com microcefalia. Nós temos maiaro, que é uma doença menos conhecida, mas é muito parecente com a chikungunya. Quem lê agora a internet vai ver surto de febre do Nilo Ocidental, também conhecida como West Nile, no Piauí. Nós estamos tendo casos de West Nile no Piauí, podendo, infelizmente, chegar aqui. E uma série de outras viroses que ainda não chegaram, a encefalite japonesa, a encefalite equina, que podem chegar aqui no Brasil a qualquer momento. Então, pessoal, é uma coisa para a gente ficar muito alerta, porque isso está mudando a realidade dos países, né? Outra doença, pessoal, que teve um aspecto muito importante, acho que todos concordam, é a AIDS, né? Então, como é que nós estamos com a AIDS? Ela também é uma doença africana, ela também é uma doença que acomete macacos sob variações desse vírus e, num dado momento no passado, passou a acometer o ser humano, né? Por causa da urbanização da África, a mecanização da agricultura que houve na África, e a construção de estradas, esses vírus acabaram chegando nas grandes cidades africanas, por exemplo, o Kinshasa, capital do Congo. E, como eu falei para vocês, hoje em dia não tem mais distância. Quer dizer, se chegou numa grande capital africana, vai chegar no resto do mundo. E como as pessoas que, numa doença em que as pessoas adquirem a infecção pelo contato sexual e com o contato com o sangue, o que aconteceu foi que alguns grupos populacionais foram especialmente acometidos, como, por exemplo, as pessoas que têm atividade sexual promíscua ou as pessoas que são viciadas em drogas injetáveis. Mas isso foi uma questão de tempo. Dali a pouquinho, toda a população já estava acometida e, hoje em dia, a gente tem quase 37 milhões de pessoas vivendo com AIDS, numa proporção que é aproximadamente meio a meio homem e mulher. Cerca de 1 milhão de pessoas morrem por ano no mundo, das quais mais de 100 mil crianças. Então, é lógico que isso tem um impacto na vida das pessoas, porque grande parte dessas pessoas vivem em países que não têm condição para comprar remédio. A gente tem mais de 18 milhões de pessoas que usam antirretrovirais diariamente, das quais quase 1 milhão de crianças. Só que essas 1 milhão de crianças não estão na África subsaariana, elas estão em outros lugares do mundo e não na África. Então, essas pessoas vão morrer. E é lógico que elas vão ter um impacto enorme, que são as pessoas que precisariam de mais jovens para poder alavancar o desenvolvimento desses países. 2/3 desses casos de AIDS estão na África subsaariana. Bom, e a terceira doença que eu queria contar para vocês é a gripe, né? Gripe ou influenza. Essa é uma doença também muito antiga, né? Existem, pelo menos nos últimos 500 anos, 30 epidemias que foram bem documentadas na nossa história, mas é uma doença conhecida, foi descrita pelo Hipócrates, para vocês terem uma ideia. E alguns desses surtos tiveram um impacto maior. Por exemplo, a gripe espanhola, de 1918. Vocês imaginam, por exemplo,
a gente, no meio da Primeira Guerra Mundial, as pessoas tentando sobreviver a uma guerra, e você tem um surto desse tamanho que matou um número muito grande de pessoas, como a gente vai mostrar. Isso gerou a necessidade de uma rede mais organizada de laboratórios. Então, a gente tem, hoje em dia, 40 laboratórios espalhados pelo mundo que ficam monitorando, em tempo real, qual é a cepa de vírus que está circulando numa certa região. Isso é mandado para uma central que decide qual é a vacina que a gente vai fazer no ano seguinte. Porque esse é um vírus que ele acomete, além do ser humano, e principalmente aves e porcos. Então, existe uma mistura desses vírus nesses 3 tipos de animais, e a gente não sabe qual vai ser aquela gripe que a gente vai pegar o ano que vem. Aqui está um chart que a gente gosta de mostrar, está o velho Noé, que recebe a ordem de Deus de pegar um casal de cada animal e levar para a sua arca, e ele está levando um frasquinho com um casal de vírus de influenza, né? É só para mostrar a antiguidade que tem esse vírus. E aqui nessa linha do tempo, a gente vê então as epidemias que a gente teve somente nos últimos 100 anos. Eu queria mostrar para vocês também esse gráfico aqui do lado esquerdo. Na curva de baixo, a gente vai ver o que aconteceu na gripe que teve 10 anos depois da gripe espanhola. Foi de 1928 a 1929. Mostrando que, como acontece normalmente, ela mata mais crianças pequenas e pessoas com mais de 60 anos de idade. E vocês vejam o que aconteceu na gripe de 1918 e também na de 2009, H1N1. Além de acometer esses grupos mais tradicionais, ela matou muito jovem. Aqui embaixo é a idade que as pessoas têm. Então, vocês imaginam a capacidade de recuperação da Primeira Guerra Mundial e o impacto econômico que tem uma epidemia que mata pessoas de 18 a 40 anos de idade. Quer dizer, isso é uma catástrofe para um verdadeiro país. Não que não seja matar crianças e velhinhos, mas o impacto econômico para uma sociedade é muito maior a gente matar jovens, né? E é uma situação, pessoal, muito difícil de controlar, né? Porque a gente tem aqui no meio o pato selvagem, que é o alvo, né, que vive com o vírus da influenza. Só que ele pode passar para o ser humano, pode passar para porcos, pode passar para aves de criação. E nessa mistura toda vai se gerando vírus cada vez diferente de ano para ano, obrigando a gente a fazer uma vacina a cada ano. Se não fosse isso, vocês veem aqui só dados da China, enquanto a população da China nos últimos 40 anos praticamente duplicou, a população de suínos da China multiplicou por 100. E a de aves multiplicou por 1000. E esses animais são criados juntos. O ser humano do lado das aves e do lado dos porcos. Então, isso é um caldeirão, né, genético, e isso acaba gerando um monte de vírus. Esse quadro aqui, para mostrar para vocês, mostra a questão das aves migratórias. Então, você tem, por exemplo, na África do Sul, aves que saem e vão até o nordeste da Ásia, onde ele pode encontrar com o noroeste das Américas. Então, não existe mais distância para que essas infecções cheguem até a gente, tá? Isso tem consequências enormes, né? Mortes de aves aos milhões nesses locais, com fome e prejuízo econômico. Aqui estão os vários surtos que houve nesses animais nos últimos anos e a gente tem um número muito grande de casos acontecendo a todo tempo. Hospitalizações, mortes, 120 bilhões de dólares gastos nesse processo como um todo. Então, pessoal, o importante é a profilaxia. Aqui está uma fotografia de uma pessoa espirrando, mostrando que a gente manda gotículas de saliva e, portanto, vírus, a 5 metros de distância, numa velocidade de 160 km por hora. Né? Então, isso aqui também é uma catástrofe, e a solução está aqui, pessoal. É vacinar todo mundo para evitar que a gente possa pegar novas infecções e ter tanto impacto na nossa história como essas doenças já causaram. Obrigado.